Cara, que o mercado de energia solar, ele sofreu uma turbulência com a virada da lei para 14.300 e que as vendas, elas certamente deram uma chacoalhada, isso você provavelmente já sabe. Agora, como que você de fato consegue contornar as objeções que os clientes estão trazendo relacionado a essa mudança de lei e como que você pode acelerar o seu negócio mostrando para o seu cliente final que ele ainda tem bastante rentabilidade no projeto e como que você consegue trazer mais negócios a curto prazo. Se você é novo aqui no canal da Academia do Sol, eu vou te convidar a se inscrever, a curtir esse vídeo e se ficar qualquer dúvida a respeito da Lei 14.300, manda aqui nos comentários que eu mesmo vou responder vocês. O que eu quero dizer para vocês, para falar um pouco mais de 14.300, é que a principal objeção que a gente ouve aqui depois da 14.300 é que tá caro. Tá caro fazer o projeto porque não está mais viável. Quando o cliente fala isso pra gente, a gente tem praticamente 3 saídas e 3 interpretações quando o cliente fala pra gente que tá caro. Primeiro, ele pode falar que tá caro porque ele tá te comparando com o concorrente. E aí, se ele estiver te comparando com o concorrente, é muito importante você fazer uma investigação para entender o que de fato ele está comparando. Será que os equipamentos são os mesmos? Será que ele está considerando os mesmos tipos de estrutura de fixação? Será que os inversores, os módulos, a eficiência do módulo é a mesma? Será que a garantia que você está dando sobre o seu serviço é a mesma? Será que o prazo de instalação também é o mesmo? Por quê? Uma vez que você oferece 60 dias e o seu concorrente oferece 90 dias para entregar o sistema homologado, a gente tem aí um ciclo de faturamento a menos ou então a mais, a depender do prazo que você considera para o seu cliente. E isso já pode ser, inclusive, o desconto que você pode dar para o seu cliente. É muito importante, quando o cliente diz que está caro, a gente entender o porquê. Então, quando o cliente falar que está caro, né, principalmente com essa mudança de lei, você tem que entender por que está caro. Se for relacionado a esse motivo, né, se for relacionado a essa comparação que esse cliente está fazendo com você, é muito importante você entender se de fato ele está comparando os mesmos equipamentos. O que a gente fala aqui dentro do escritório é: será que ele está comparando banana com banana? Porque se ele não estiver comparando as mesmas coisas, é bem provável que ele vai achar sim o seu material, o seu serviço, o seu projeto mais caro. Nesse momento, você tem que ter um entendimento sobre esse projeto de energia solar que está sendo comparado. É claro que você não necessariamente precisa pedir preço, você não precisa pedir para o cliente abrir os preços, isso talvez nem seja tão ético ser feito, mas a gente sabe que no mercado de energia solar, os clientes muitas das vezes já chegam com um monte de propostas pra gente e falam assim: aí, esses são os preços que eu tenho. Mas o que a gente tem que tentar entender de fato na essência é o que ele está comparando com a minha proposta. O que eu vou dar de valor para esse cliente. Dito isso, a gente vai entender o segundo motivo, o segundo porquê. Esse segundo motivo está relacionado à condição de pagamento. Tá caro porque não cabe no bolso dele, ou seja, esse cliente não tem condição de adquirir esse investimento nesse momento. E se ele não tem condição de adquirir esse investimento nesse momento, quais são as alternativas que eu tenho enquanto empresa, enquanto empreendedor, para poder me livrar desse ponto? Quais são as soluções que eu tenho de meio de pagamento? Quais são as soluções bancárias, os financiamentos, os consórcios? O que eu consigo levar de solução para mostrar para ele que talvez aquele investimento total de 100 mil reais, de 30, de 300 mil, talvez não caiba no bolso dele com esse valor cheio. Mas e se a gente parcelar? Se a gente trouxer uma condição, uma viabilidade financeira para que esse cliente dê 50% de entrada e parcele todo o restante? Isso vai ficar muito mais fácil contornar essa objeção, principalmente depois da Lei 14.300. E para fechar esse ciclo, a gente vai olhar o terceiro motivo, é que esse cliente, ele provavelmente ainda não entendeu o valor do projeto de energia solar. Durante o seu pitch, durante a sua explicação para o cliente final, você falou ali sobre vários benefícios e você pode ter esquecido de falar o benefício que mais se enquadra para aquele cliente, porque nem todos os clientes conseguem ser atraídos pela mesma solução, pelo mesmo benefício. Então é importante você tentar mapear no processo anterior à sua apresentação qual que de fato é aquele benefício, como é que você gera rapport com o seu cliente, como é que você faz um processo de investigação muito bem feito com esse cliente para você entender o que você precisa de fato apresentar durante o momento que você está junto com o cliente em uma reunião. Porque a partir desse momento, você vai apresentar e vai chegar no final, ele vai falar tá caro. Se ele falar que tá caro, aqui vem o pulo do gato. Você vai falar, eu já ia me esquecendo. E aí você acrescenta mais benefícios para esse cliente, para você tentar mapear todos aqueles benefícios que você tem para poder oferecer. Benefícios podem ser diversos, né? Você pode dar uma manutenção,
você pode trazer para aquele cliente, né, um sistema de monitoramento diferenciado, né, você pode se propor a fazer relatórios. Tem vários benefícios que não são tão caros que você pode acrescentar para o seu cliente, agregar mais valor e você pode trazer, inclusive, mais vendas. Como que você pode fazer isso? Se esse cliente falar que está caro, você pode falar, olha, se você fechar esse projeto e me indicar mais 2, desses outros 2 aqui eu vou te dar pelo menos R$1.000 sobre as indicações que você me der. Então você vai trazer mais vendas quando esse cliente, na verdade, está falando que está caro. E aí você vai matar essa objeção que esse cliente está com você. Mas mais do que isso, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte. A gente desenvolveu uma planilha aqui que a gente mostra para o nosso cliente como que, de fato, ele vai economizar, né? Qual que é a, de fato, transição da 14.300? O que de fato vai impactar na fatura dele ano após ano, né? E aí ele mesmo vai tirar a conclusão junto com a gente quando a gente estiver apresentando, e aí ele vai poder entender que de fato a viabilidade do projeto de energia solar ainda é muito alta. Então agora a gente vai aqui para a tela do meu computador, onde eu vou compartilhar com vocês o que nós estamos apresentando para o cliente final, e com certeza você também pode apresentar isso para o seu cliente, para você conseguir contornar as objeções e mostrar para ele que de fato o projeto de energia solar ainda é muito viável. Bom, já na tela do meu computador aqui, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é a Lei 14.300, né? Então a gente está falando no artigo 27, justamente aqui, sobre os percentuais que vão impactar justamente sobre a remuneração dos ativos de serviço de distribuição, que está escrito aqui em cima, nesse artigo 27. A gente ainda não sabe como vai ficar a partir do ano de 2028. Né? Então a gente trouxe aqui uma planilha onde eu consigo simular para o meu cliente final, né? A gente tem aqui uma lista de concessionários, ou seja, qualquer concessionário eu consigo mostrar para o cliente. Aqui eu já puxo todas as tarifas do cliente. Essas tarifas, elas são atualizadas a partir do portal relatórios da ANEEL, né? Ou seja, são tarifas de fato atualizadas. Elas não são atualizadas automaticamente, é importante dizer isso. Nós extraímos de lá e colocamos aqui na nossa planilha. E aqui eu vou preencher alguns dados, né? Então coloca aqui iluminação pública, coloca o PIS, COFINS, ICMS, né? Aqui você pode fazer a alteração que você quiser, inclusive. Você pode colocar aqui o valor de investimento. Então imagina que esse cliente tem aqui um consumo de 1.800 kWh, né? E a geração também dele vai ser de 1.800 kWh. O investimento dele é 63 mil. A inflação energética, ou seja, quanto que a taxa de energia ela aumenta por ano, a gente está considerando que 10%. Você pode alterar para você fazer simulações junto com o seu cliente, isso é muito importante. E aí você pode trazer também uma taxa de desconto, ou seja, quanto que vale o dinheiro desse cliente enquanto ao longo do tempo, né? Ao longo de todo o tempo que esse cliente tem esse capital investido. Dito isso, a gente tem aqui o valor de consumo instantâneo. A gente vai brincar com essa planilha para mostrar para o cliente quanto isso vale a pena. Então hoje ele paga aqui aproximadamente 1.413 de energia, né? E aí, considerando essas premissas que nós setamos aqui em cima, e com o consumo instantâneo de 50%, a gente tem aqui no ano de 2023, onde a gente tem a primeira perda gradual, a conta de energia dele, após o projeto de energia solar, vai para R$ 42,58. O cliente vai falar para mim que isso não é viável? Como que um projeto desse está caro? Essas são as perguntas. A gente vai fazer isso daqui na frente do cliente. É claro que a gente vai falar de uma forma mais tranquila, a gente vai falar de uma forma a fazer um rapport com o cliente, a fazer o método SPIN, né, que a gente vai fazer a investigação do cliente, a gente vai entender as perguntas de implicação, as perguntas de interesse que a gente vai trazer ali do cliente. Claro que tem sempre um modo de falar, mas o que eu estou tentando dizer para você aqui é o seguinte: se você trabalhar com esses cenários aqui, onde você pode mudar, qual que é o consumo instantâneo? É 70%. Então, opa, o cenário fica melhor. Qual que é a taxa interna de retorno? Qual que é a TIR desse projeto? 37,88. Qual que é o payback? 3,9 meses. 3 anos e 9 meses. Cara, isso é excelente. O projeto ainda é muito rentável, faz muito sentido. Os cenários são ainda muito parecidos em termos de rentabilidade. Ah não, o cliente tem um consumo instantâneo de 30%. Opa, payback aumentou um pouquinho, a TIR diminuiu, a fatura com energia solar ela ainda faz muito sentido mesmo aqui no ano de 2028. Então por que eu não vou fazer esse projeto? Por que esse cliente não vai aderir? É isso que a gente tem que mostrar para o cliente, que faz muito sentido. E para aquele cliente que tem muita dor, que não sabe, como é que vai ficar minha fatura, e você ainda não tem essas ferramentas aqui, você precisa ter isso daqui para mostrar, para chegar para o seu cliente e falar assim: olha, fulano, vai ficar tanto, é isso daqui que é de fato
a previsão da sua fatura. Claro que pode mudar, porque vai mudar de acordo com o consumo instantâneo. Isso vocês já sabem. O que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês precisam explicar para o cliente de vocês os cenários, porque você vai, dessa forma, trazer muito mais segurança na hora de apresentar um projeto de energia solar para o seu cliente, senão você vai sempre ficar à mercê de um achismo, né? Aqui a gente está trabalhando com as planilhas atualizadas, são as tarifas das concessionárias. Vamos trabalhar aqui com a concessionária. Vamos trabalhar aqui, então, pessoal, com outras concessionárias. Vamos, por exemplo, trabalhar com a Enel aqui, né? Então, se a gente trabalhar com a Enel, a gente vai ter um pouquinho de diferença porque as tarifas são diferentes. Mas essa pouca diferença que a gente está vendo aqui na tela, essa pouca diferença que a gente está vendo de uma concessionária para outra, é justamente o que vai impactar. Não, a minha iluminação pública é maior, então coloca uma iluminação pública de R$50, uma iluminação pública de R$100. Vamos ver como é que vamos simular a tarifa de energia aqui após a mudança da lei, né? Por que esse cliente não quer decidir, né? Por que ele não quer fazer o projeto de energia solar? Então aqui a gente consegue simular uma planilha simples, mas que vocês precisam de ter essa ferramenta. Para quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa é uma ferramenta ideal para que vocês possam, de fato, deslanchar e mostrar para o cliente de vocês como que, de fato, vocês vão conseguir apresentar a solução ideal para o cliente. Então, pessoal, hoje eu quis trazer aqui, primeiro, o que a gente quebra de objeção desse cliente que fala que está caro, né? E, em segundo momento, como nós estamos fazendo aqui dentro para poder apresentar para o cliente como que vai ficar a fatura de energia dele depois desses cenários. Claro que podem ter variações, nós deixamos claro isso para o cliente, principalmente por conta de ICMS, principalmente por conta de PIS e COFINS, mas é muito importante a gente dar esse direcionamento para o cliente de forma prévia, porque aí ele consegue quebrar essas objeções de que o projeto está caro, de que a Lei 14.300 inviabilizou o projeto, e aí de fato a gente consegue vender muito mais, e essa é a forma que nós estamos tratando aqui justamente para poder crescer o nosso negócio, crescer as nossas 2 unidades e também o nosso modelo de franquia. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter dado clareza aqui de como que nós estamos fazendo e quero que vocês apliquem isso daqui junto ao cliente de vocês e depois me dêem um feedback lá no Instagram para eu entender se de fato vocês estão conseguindo tirar essa objeção da 14.300 e acelerar novamente o modelo de negócio de vocês no ramo de energia solar. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui ou manda lá no Instagram que nós estaremos certamente à disposição. Forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.